O que eu tenho para compartilhar hoje é algo que Deus realmente tem falado muito ao meu coração, tem trabalhado muito na minha vida, no meu casamento, na minha maternidade, no meu ministério, na minha vida, na minha família. Então, nada do que eu vou falar aqui é algo assim, é algo que não seja real, que não seja verdadeiro realmente na minha vida, tá? Então, eu acho que isso é muito importante que vocês saibam, porque às vezes a gente escuta alguém falando na internet e a gente tem a sensação de que aquela pessoa que está ali falando na internet, ou daquela pessoa, aquele pastor, aquela pastora que está falando no púlpito, ou aquele padre, ou aquela pessoa que de alguma forma é uma influenciadora, né? Está à frente de alguma coisa, a gente tem a sensação de que aquela pessoa não passa por problemas, não passa por dificuldades, que quando ela fala de fé, ela é totalmente cheia de fé e ela não é abalada em nenhum momento. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje e entender que todos nós temos na nossa vida tempos e temos processos, e os dois fazem parte, são importantíssimos na vida de todas as pessoas. Vamos lá, então, nós vamos falar um pouquinho, né? Eu disse que ia falar um pouquinho hoje com vocês sobre tempos e processos. E para a gente iniciar isso, eu queria ler com vocês Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Está dizendo assim, ó. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O capítulo 3 de Eclesiastes, ele vem falando depois, né, se você quiser continuar lendo depois na sua casa, ele vem falando, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de construir. Então, ele vem falando, né, vem dando vários exemplos, falando sobre tempos. E nitidamente a gente vê nesse capítulo exatamente isso. Há um tempo, há uma fase onde há um nascimento, mas há um momento, né, depois desse período, vamos dizer assim, desse período do nascer. Ixi, está desfocando aqui. Isso. Depois desse período do nascer, né, da vida, há também uma fase da morte. Ele vem falando aqui, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de abraçar, olha que interessante, tempo de abraçar e tempo de se conter. O que isso mostra para a gente? Há tempo de acolher as pessoas, há tempo de acolher, de abraçar, de afagar, mas também há tempo de se conter, ou seja, há um tempo em que eu não vou simplesmente abraçar, acolher, eu vou corrigir, eu vou me conter no acolhimento e vou trazer uma correção, vou trazer uma orientação, vou trazer um ajuste de foco. Então, o texto todo do capítulo 3 de Eclesiastes vai falar sobre isso. Mas trazendo de volta, quero repetir aqui com vocês. Para tudo, versículo 1, tá? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para todo propósito, para cada propósito debaixo do céu. E olha que interessante, gente, que existe, que tem no texto, que tem no versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Gálatas 6, 9. Diz assim, ó. Eu vou ler o versículo 7, tá bom? Para a gente ver o contexto. Tá dizendo assim, ó. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, que é o versículo que eu queria destacar aqui agora. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha que interessante a forma como a linguagem, a nova versão internacional, ele traz para a gente assim, ó. Não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas 6:9. Pois no tempo apropriado colheremos, se não tivermos desanimado. E aí, olha para você ver, por que ele está falando não nos cansemos de fazer o bem? Porque no tempo próprio, no tempo apropriado, colheremos. Porque nos versículos anteriores, ele vem falando de uma semeadura, ele vem dizendo que Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba, porque tudo que o homem planta, isso ele colherá.
E aí ele diz que vai colher, então, se eu vou colher, então eu não posso me cansar de fazer o bem, porque o bem é uma semente, tanto quanto o mal é uma semente. Mas se eu não me cansar de plantar o bem, de fazer o bem, vai haver um tempo apropriado para que eu colha, né, aquilo, o fruto desse bem que eu plantei. Mas quando eu vou colher esse bem, esse fruto do bem que eu plantei? Se eu não tiver desanimado. Isso mostra para gente que eu não tenho que plantar e plantar hoje para colher amanhã. Eu tenho que plantar e não desanimar até que o tempo apropriado aconteça, chegue e eu colha aquilo. Então, não sou eu que determino em qual tempo eu vou colher. Eu posso determinar qual semente eu vou plantar, mas não o tempo da colheita. Eu posso determinar e escolher o tipo de semente que eu quero, mas não a hora que ela vai nascer, a hora que ela vai plantar, o jeito que eu quero que ela nasça. Não, o meu papel é semear. E, gente, é tão profundo isso, porque é um princípio. O que é um princípio bíblico? O que é um princípio da palavra de Deus? Princípio é algo que está estabelecido e que não depende se eu conheço a Jesus ou se eu não conheço, se eu entreguei a minha vida para Jesus, se eu não entreguei minha vida para Jesus. Princípios divinos, princípios bíblicos, são princípios que foram estabelecidos por Deus para a humanidade. Por exemplo, a Bíblia fala claramente, e a gente não precisa nem da Bíblia para saber disso, vamos falar a verdade. O sol nasce para justos e injustos. A chuva cai sobre bons e maus. Agora, isso é princípio. Se a chuva cai para bons e maus e molha a terra, quem semeou vai colher. Cada semente semeada vai frutificar. Então, são princípios da palavra de Deus que não dependem do que eu faço. E aí tá o detalhe. Se o princípio é o que eu planto, eu colho. Então, se eu vou colher, se eu não tenho como, se consciente ou inconscientemente, eu plantar algo, eu me comportar, eu fizer algo que vai me gerar um fruto, e vai, porque é um princípio, né? Como eu tô falando aqui, não depende da escolha humana o colher. O que eu posso fazer e o que Deus está dizendo aqui na palavra é que eu posso escolher quais sementes plantar. E aí já fica aqui a primeira reflexão para a gente fazer. O que você tem colhido na sua vida? Que tipo de vida você tem tido? Que tipo de relacionamentos, que tipo de tratamento você tem recebido? Ok, pensou no que você tem recebido? Agora pensa, o que você plantou para colher isso? Porque em todo momento nós estamos plantando. Nós plantamos quando nós falamos, nós plantamos quando nós estamos enchendo a nossa mente de informações, nós estamos plantando semente na nossa mente, no nosso cérebro. Palavras que eu escuto, para quem eu estou dando ouvido, para que tipos de palavras, conversas, rodas de conversas onde eu estou, onde eu me assento, onde às vezes eu não falo, mas eu comungo com aquilo, ou seja, eu participo daquilo porque eu escuto aquela conversa e não me posiciono. Que tipo de coisas eu tenho plantado com os meus comportamentos, com os meus pensamentos, com aquilo que eu olho, com aquilo que eu permito os meus olhos enxergarem, verem, seja na internet, seja na televisão, seja numa leitura, seja em revista, seja um WhatsApp, seja onde for. O que eu tenho permitido entrar na minha vida como semente e o que eu tenho também semeado na minha própria vida, na vida das pessoas com quem eu convivo, na vida da sociedade onde eu estou inserido, no meu trabalho, na minha vida profissional, o que é que eu tenho plantado? E às vezes você fala assim, nossa, mas eu estou tão bem, eu faço isso, faço aquilo. Analisa a sua vida detalhadamente. Tenha coragem de parar nesse momento. Talvez agora você não vai conseguir, lógico, lembrar. Mas tenha coragem de tomar essa decisão de, não, eu vou parar, eu vou analisar onde é que estão, o que está acontecendo, onde está a raiz dessa vida que eu estou tendo hoje. Está no distanciamento de Deus? Está em não observar minha vida, os meus comportamentos segundo a palavra de Deus? Aonde que está? Porque tudo é uma semente. Tudo é uma semente.
Tudo é uma semente. E vai chegar um tempo apropriado. Cada semente tem um tempo apropriado. E se nós não tivermos desanimado de plantar o bem, eu vou colher o bem. Mas se eu tiver desanimado de colher o bem, simplesmente também, não estou plantando mal, mas também não estou plantando bem, eu não estou plantando cenoura, mas também eu quero comer batata. Eu não estou plantando cenoura. Então eu quero, porque eu quero comer batata. Ué, mas então tem que plantar batata, senão você não vai comer nem a cenoura e nem a batata. Então, o que isso traz para a gente? Eu preciso analisar, trazer, assim, ter coragem de olhar para dentro de mim, trazer isso com muita responsabilidade, que a gente chama de autorresponsabilidade, e falar que sementes eu tenho plantado. Que sementes eu tenho plantado? Porque se eu tenho tido resultados na minha vida, e todo tempo nós temos resultado na nossa vida. Todo tempo nós temos resultado na nossa vida. E o resultado começou na semente plantada. Mas não sei o que foi meu pai. Mas não sei o que foi minha mãe. Ok. O ponto quando eu decido continuar cultivando uma semente que foi lançada, talvez até por outra pessoa mesmo, uma palavra dura, uma palavra de desmerecimento, uma palavra de rejeição, um abandono, realmente, tem sementes que nós não escolhemos, assim, que as pessoas lançaram em nós, mas a semente só germina numa terra onde ela tem espaço para criar raízes. Então, se existem sementes, se existem resultados negativos na nossa vida, e nós observamos, bom, isso aqui não fui eu que plantei, então eu preciso começar a arrancar. Do mesmo jeito do jardim. A gente tem o jardim em casa, quem tem jardim, uma plantinha, um vasinho que seja em casa, vira e mexe, acontece o quê? Vento traz, né, aquelas sementezinhas, os bichinhos, a abelhinha, a borboleta, traz a sementezinha de uma daquelas ervas daninhas, né? Daqueles matinhos que não são os matinhos que você queria que tivesse ali embelezando o seu jardim ou o seu vaso, e você tem que ficar fazendo o quê? Arrancando. O que isso quer dizer? Quer dizer que continua sendo nossa responsabilidade aquilo que nós permitimos de resultado na nossa vida. Se o resultado não está adequado, eu arranco aquela semente, aquela raiz, né? E começo a plantar aquilo que eu quero de resultado. Então, primeiro ponto muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque, gente, a nossa vida, coloca aí vida, põe aí V bem grande, I-D-A, escreve assim, ó, igual, põe o símbolo do igual. Processos, fases. A vida é feita de processos, de fases. A vida de qualquer pessoa, a vida de qualquer animal, a vida de qualquer ser vivo. A vida é feita de processos. Então, para a gente entender que nós vamos ter resultados e que nós podemos escolher o tipo de resultado que nós vamos ter, o tipo, talvez não o resultado específico, né? Porque às vezes vocês vão entender que no meio da palavra vai dar para vocês entenderem melhor. Mas o tipo de colheita, o tipo de resultado a gente pode escolher baseado nas sementes que eu escolho plantar. Então, a vida é feita de processos. Tudo é feito de processos. Uma planta, ela tem um processo, ela tem um início, ela tem a semente é colocada na terra, primeiro ela nasce, né? Ela enraiza, ou seja, ela cresce para baixo, para criar raízes, para depois ela brotar, ela vem o primeiro brotinho, né? Aquela primeira folhinha, e ela cresce, e de acordo, né, com cada planta, com cada planta mesmo, ela vai crescendo dentro de um tempo adequado, até ela se tornar uma planta madura e dar o fruto, dar a flor, seja lá, né, o que for que seja o tipo de planta que você semeou. Agora, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que cada resultado que eu desejo, presta atenção, cada resultado que você deseja exige um tipo de processo. Exige um tipo de processo. Cada resultado que eu desejo, que você deseja, exige um tipo de processo.
Dependendo do tipo do resultado que eu quero, eu vou passar por um tipo de processo. Processos mais longos, processos mais profundos, processos mais duradouros, processos de água e de fogo. Tudo isso vai moldar o tipo de resultado que eu quero, tá diretamente ligado ao tipo de processo que eu vou passar. Então, se eu desejo um resultado mais excelente, quanto mais excelente for o resultado que eu desejo, mais profundo e mais excelente também vai ser o processo que eu vou passar. Então, vamos supor, se eu estou sedentário, estou acima do peso e eu quero alcançar um corpo, né, um corpo assim escultural, vai ser do dia para a noite? Não vai. Eu vou ter que fazer várias escolhas e várias mudanças na minha alimentação, na minha rotina, na parte de exercícios físicos. E dependendo da quantidade de peso, né, que eu quero eliminar, do tipo de corpo que eu quero esculpir, eu vou ter também que me esforçar mais ou menos. Ou seja, o meu resultado está ligado ao tipo de processo que eu vou passar. Para eu perder 30 quilos, né? Eu vou precisar de um tipo de processo mais profundo, mais assertivo, mais disciplinado do que se eu precisar perder 5. Né? Então, o tipo de resultado ele está ligado diretamente ao tipo de processo que eu vou passar. Agora, olha que coisa linda, gente, que eu queria ler com vocês. Não importa o tipo de processo que você escolha, o tipo de resultado que você esteja escolhendo, ou que de repente você até precise, não é nem sua escolha, não. Ou eu restauro o meu casamento de uma vez por todas, ou acabou, vou perder minha família. Ou eu faço algo pelo meu filho, ou acabou, vou perder ele para as drogas, vou perder ele para o mundo, vou perder, sabe? Ou eu faço algo de verdade pela minha vida profissional e estudo né, e corro atrás e vou aumentar o meu conhecimento e tudo mais, ou eu vou perder o meu emprego, vou perder a minha vaga, vou perder a oportunidade de ser promovido. Então, assim, independente do resultado que você esteja buscando ou que está sendo exigido de você num determinado momento da sua vida, numa determinada fase da sua vida, o mais lindo e maravilhoso que eu quero dizer aqui para você hoje, você não vai estar sozinho. Você só vai passar sozinho se você quiser. Isaías 43, versículo 2, está dizendo assim, ó: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não irão te encobrir. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Olha que coisa, gente. Não é se você passar pelas águas ou se você passar pelo fogo. Não. É quando, ou seja, você vai passar. Na sua vida, você vai passar por momentos, por provações, por conflitos, por dificuldades em que vão parecer que são águas que estão tentando te submergir, que estão tentando te encobrir, sabe? Que é fogo, que você está sendo queimado, que você está sendo consumido. Mas olha, não temas, porque quando isso acontecer, quando essa fase da vida aparecer para você, diante de você, eu vou estar com você. Eu estive, né, com algumas amigas no último encontro, no 9º Congresso Nacional de Mulheres do Ministério Família Debaixo da Graça, alguns dias atrás, e o pastor Josué Gonçalves fez um desafio de nós estarmos meditando todos os dias no Salmo 23. E para qualquer pessoa, é muito fácil conhecer o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qualquer pessoa, por mais leiga que seja nas escrituras, no conhecimento da palavra de Deus, ela já ouviu em algum momento alguém falar isso. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas e é tão interessante que quando a gente começa realmente, filha, a mamãe precisa que você abaixe a perninha.
para não tirar a atenção de quem está assistindo lá, ok? Quando você se prontifica, se coloca à disposição do Espírito Santo para entender a palavra segundo mesmo a vontade de Deus, você vê a palavra saltar e se renovar todos os dias. E eu tenho tido essa experiência. E eu gosto, assim, eu tenho lido o Salmo 23 na nova versão internacional, NVI. E é tão bonito porque o versículo começa assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a mesma coisa, mas para mim isso saltou diferente. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, de nada terei falta. E aí esses dias eu estava meditando e fiquei pensando, de nada terei falta. Bom, tá escrito, de nada terei falta. Nossa, mas tem alguns momentos que eu estou impaciente. Então tá me faltando paciência. Tá me faltando paciência. A Bíblia está me dizendo que o Senhor me provê de tudo, porque Ele é o meu pastor, de nada terei falta. Então, tem alguma coisa errada. Agora, o erro não está em Deus. Então, aonde está? E aí eu fui buscando. Bom, tá faltando paciência, porque de repente eu estou precisando meditar mais na palavra de Deus. Eu estou precisando me entregar mais na presença de Deus. Eu estou precisando meditar, ouvir mais a Deus, adorar mais a Deus. E automaticamente, essas sementes da palavra de Deus, a semente da adoração, da gente renovar e preencher a nossa mente com a palavra de Deus, com adoração, com oração, nosso tempo, meu tempo, com oração. Essas sementes foram plantando em mim, gerando em mim mais paciência em algumas situações que eu estava percebendo falta de paciência. Então, a fonte, Deus é a fonte, Ele é o pastor e Ele é uma fonte inesgotável. Mas o que acontece? Às vezes está faltando algo na nossa vida e nós esquecemos que Ele é a fonte e que é nele que nós precisamos buscar esses resultados que nós não estamos tendo na nossa vida. De repente, paciência, de repente, perdão, de repente, disciplina na sua vida cotidiana, no seu tempo de rede social, disciplina para os seus filhos. O Senhor é o pastor e de nada terei falta. Quando eu decido acreditar, crer, confiar nessa palavra, então eu consigo olhar para as situações da minha vida de forma completamente diferente e buscar não um culpado, mas buscar onde está o erro. E o erro não vai estar em Deus. Quando eu entendo que Ele é o pastor e que Ele é fonte inesgotável e que Ele me leva a pastos verdejantes, ou seja, Ele me traz provisão, Ele tem provisão para me oferecer, então, de repente, eu estou buscando uma pastagem errada. Eu estou pulando a cerca do aprisco onde Deus me chamou para estar e estou buscando em coisas que não são do agrado de Deus. E estou buscando aquilo que não satisfaz a eternidade que Deus plantou no coração do ser humano. Ou seja, eu estou buscando em coisas materiais, em coisas terrenas, colocando as minhas expectativas em coisas que não são eternas. E a Bíblia nos fala isso, que quando eu espero em Deus apenas nessa vida, ou seja, quando eu espero de Deus apenas conseguir coisas que são para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque essa vida aqui, ela é passageira. A nossa vida aqui é um piscar de olhos. O que são 70, 80, 90 anos na eternidade? E nós, com a nossa mente limitada, muitas vezes escolhemos estar focado naquilo que é temporal, naquilo que é terreno. E aí os nossos resultados são medíocres. Os nossos resultados são fúteis. Os nossos resultados são rasos. E quando eu falo de resultados, eu não estou falando de ter dinheiro ou não ter dinheiro na conta, eu estou falando de resultados em todas as áreas da sua vida. Qual tem sido o resultado, o fruto que você tem colhido, por exemplo, no seu casamento?
Que tipo de resultado, que tipo de fruto você tem tido do relacionamento com seus filhos? Gente, eu com a Edmar aqui temos N desafios que talvez nenhum de vocês tenha com os nossos filhos. Temos sim, mas a nossa esperança, a nossa expectativa está em Deus. E aí é aquilo que nós lemos de Gálatas 6:9. Não deixar de fazer o bem, não desistir, porque vai haver um tempo apropriado em que essa semente do bem que nós estamos plantando todos os dias vai germinar e trazer o fruto adequado. Mas às vezes a gente não tem a paciência ou a noção de que a vida ela é feita de processos, de fases, que a vida é igual, como eu falei agora há pouco, a processos, a fases. E aí uma outra coisa que é importante a gente entender é que cada processo tem um tempo específico para germinar. Existem as fases do processo e não adianta eu querer pular uma fase. Não adianta eu plantar uma semente hoje e querer colhê-la amanhã. Por mais que um grãozinho de feijão que a gente faz lá na escola, né? Põe lá o potinho com o algodãozinho molhado, põe o grãozinho de feijão. Por mais que ali seja uma coisa bem regada e que o feijão seja uma coisa que brote rápido, né? Seja uma semente que brote rápido, vamos dizer assim, ela não brota do dia para a noite. E aí você vai lá no potinho, as crianças, quando fazem essa experiência, né, vamos dizer assim, na escola, eles ficam ansiosos. Nós estamos fazendo, né, construindo, e esses dias nós íamos iniciar uma construção, e as crianças estavam bem animadas para isso, a Letícia e o Abner, e aí começou, primeiro dia, e aí nós falamos assim num dia à noite, amanhã o pedreiro vai começar a nossa obra em tal lugar lá. E aí eles ficaram todos animados, né? Por quê? Porque eles estão pensando no projeto pronto, né? Eles querem o resultado, aquele projeto pronto, que eles já viram o desenho, que vai ficar muito bonito e tal. E aí, quando nós vamos para a escola, quando nós voltamos da escola, a gente passa exatamente em frente. E aí, no primeiro dia que o pedreiro tinha trabalhado, eles ficaram muito frustrados, porque nós falamos, vamos passar lá para ver a obra. E aí, quando eles passaram em frente, nós paramos e tal, tinha o que naquele terreno? Tinha só uma demarcação dos limites do terreno e os pauzinhos. E aí, por exemplo, o Abner ficou assim, indignadíssimo. Ele falou, peraí, o pedreiro ficou o dia inteiro aqui, ele só colocou aqueles pauzinhos, né? Por quê? Porque eles querem ver o resultado. E quantas vezes nós, né, somos adultos, mas somos meninos diante daquilo que nós pedimos para Deus, diante daquilo, dos resultados que nós queremos. Por quê? Porque nós plantamos, e no meio de coisas novas que nós estamos plantando, tem um resto de erva daninha que a gente plantou lá atrás. Só um minutinho, filha. Tem um resto de erva daninha que nós plantamos lá atrás e que está atrapalhando um pouco essa nova semeadura que nós estamos fazendo. E nós, às vezes, batemos o pé e falamos, nossa, mas não tem nada. Puxa vida, trabalhou o dia inteiro o pedreiro lá e não tem nada. Aí eu trouxe aqui para vocês a minha orquídea. Olha que linda essa orquídea. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se está dando para ver. No Instagram. Tá dando, Lê, para ver? Olha que linda, gente. Olha. Eu amo. Mãe, peraí. Olha, peraí, filha. Eu vou mostrar lá e vou mostrar aqui. Estão vendo aqui botõezinhos? Vou mostrar aqui também. Olha, gente. Botõezinhos. Mas, há 15 dias atrás, não tinha flor aqui, né, Lelê? Que jeito que ela tava? Parecia que ela tava viva ou que ela tava morta, essa plantinha? Ela tava morta. Parecia que tava morta, né? Porque tinha flor? Não. E o cabinho dela tava bem verdinho ou tava meio murchinho, assim? Eu não sei. Tava seco, né? Tava só ele. Mas tava seco. Entendi. Tá vendo? Por quê, gente? Porque eu ganhei essa orquídea no encontro de casais que nós fomos ministrar na Igreja Quadrangular em agosto. E eu acredito que ela já estava florida há algum tempo. E eu fui estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre as orquídeas,
E o que acontece? As orquídeas, alguns tipos de orquídeas, elas florescem até 3 vezes por ano. E quando elas saem as flores, essas flores duram por até 3 meses. Depois disso, cai as flores e leva mais um tempo de novo para ela começar a florescer, dar flores novamente. E aí é isso que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes nós estamos num momento em que está só ali a raiz, em que parece que não vai dar mais nada. Puxa, mas aconteceu algo às vezes tão doloroso que fez com que as flores da nossa vida naquela fase caíssem, murchassem. Mas, como diz Gálatas 6:9, não nos cansemos de plantar o bem. Não nos cansemos de plantar o bem, porque no tempo apropriado, essa semente vai germinar novamente, essa planta vai germinar novamente, vai florescer novamente e nós vamos colher algo disso. E Salmo 126 também é muito bonito, o Salmo 126, e nós já vamos encerrar. Olha que coisa linda. O Salmo 126 fala muito também dessa questão do tempo, de nós darmos tempo aos processos, às fases da nossa vida. Porque haverá um tempo de colheita, haverá um tempo de colher aquilo que a gente semeou. E aí, olha, o Salmo 126 diz assim, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Gente, se tem um período, vamos dizer assim, desafiador na nossa vida, é aquele período em que nós estamos plantando, preparando a terra, arando a terra. Põe aí no YouTube alguma coisa aí, procura para você no Google, no YouTube, né? No YouTube é bom porque já é vídeo e tal, fica mais fácil de você internalizar, imaginar isso que eu vou te falar agora. Gente, plantar não é simples, né? Você precisa escolher a terra, escolher bem a terra. Tá bom, filha. Escolher bem a terra, arar a terra, abrir os buracos, fazer os sulcos. Dói, né? A terra sente a dor de ser furada ali. Depois eu coloco a semente, depois eu tenho que adubar a terra, eu tenho que espantar, né, as pragas, cuidar para que as pragas não comam aquela semente. E eu tenho que aguar a terra, e eu tenho que esperar o tempo, o sol adequado e tudo mais. Então, é um tempo realmente, vamos dizer assim, de choro, porque você faz, como as crianças viram, né? O pedreiro foi lá, mediu, colocou as estacas, fez as medições em volta do terreno, colocou estaquinha em cada lugar que vai ter que vir para bater a estaca lá daquele negócio que vem para colocar, né? Fazer a sondagem do terreno e colocar aquelas estacas lá para dentro da terra. E assim, faz dias já, né? Uma semana mais ou menos, e para eles não está sendo feito nada. Por quê? Porque eles ainda não estão vendo, porque as estruturas estão sendo formadas. Da mesma forma, muitas vezes nós estamos semeando com lágrimas, né? O tempo da semeadura realmente é um tempo doloroso. Não tem como falar que não é, porque é um tempo que parece que ele é um tempo ingrato, porque você faz e você não vê o fruto. Mas se nós não desanimarmos, não desfalecermos, vai chegar o tempo apropriado, o tempo certo de colher os bons frutos, de colher bons frutos. Então, eu queria deixar aqui para você essa palavra, para que você entenda que há tempo, sim, há processos, mas que, como Isaías 43, 2, né, que eu li, não importa se vai ser num tempo de fogo, num tempo de água, você não vai estar sozinho. E que ainda, como o Salmo 23 também fala, ainda que você e eu andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não precisamos temer, porque nós não vamos estar sozinhos. Vamos ter quem nos acompanhe, quem nos acolha, quem nos sustente naquele período onde nós estamos esperando pelos resultados. Mas não desfaleça, porque há um tempo para todas as coisas, como nós lemos
no primeiro versículo de hoje, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, não desfaleça, não desanime. Continue plantando, continue regando as sementes. E lembre-se que o seu resultado você escolhe, sim, quando você escolhe a semente que você está plantando. Hoje, agora, tá bom? Então vamos orar? Em primeiro lugar, Senhor, para que essa palavra, que é a tua palavra, não é a minha palavra, mas é a tua palavra. E a tua palavra também é uma semente. É a melhor semente que pode existir. Eu oro então, Senhor, para que os corações que receberem essa palavra, Senhor, seja que receberam agora ao vivo ou que vão receber em algum momento em que assistirem esse vídeo, Senhor, que a tua palavra encontre corações, terras, solos que recebam bem essa semente, que não rejeitem a semente da tua palavra, mas que recebam bem, que acolham a semente da tua palavra. E que mais do que isso, Senhor, recebam a tua palavra, acolham a tua palavra, mas permitam que essa palavra possa germinar, que essa semente possa germinar. Continuando todos os dias a regar essa semente da tua palavra, com mais palavra de Deus, com oração, com comunhão com pessoas que vão fortalecer e cuidar, ajudar a cuidar dessa semeadura, desse jardim, dessa terra onde a tua palavra está sendo lançada, que é o nosso coração. Tua palavra diz, filho meu, na tua palavra está escrito isso, Senhor. Filho meu, ao ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, que nós não venhamos a endurecer o nosso coração, mas que nós possamos abrir mão dos nossos pré-conceitos, do nosso conhecimento meramente humano, das nossas dores para acolher a tua palavra. E possamos, ó Deus, arrancar, Senhor, arrancar os maus resultados que temos tido, as colheitas ruins que temos tido, decidindo obedecer a tua palavra e plantando novas sementes. Senhor, eu oro para que o Senhor dê graça, para que essas pessoas compreendam que há tempos e processos, que há momentos, que há fases, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e que há propósito para cada uma dessas coisas. Senhor, que se nós não desanimarmos, não cansarmos de semear, de fazer o bem, de plantar o bem, de semear com atitudes, com palavras, com pensamentos, com comportamentos, se nós não cansarmos de fazer o bem em cada uma dessas coisas, no tempo certo nós colheremos o bem, porque do Senhor não se zomba. Tudo o que nós plantarmos, nós iremos colher. Então, em nome de Jesus, eu oro para que nós plantemos bem e boas sementes, em nome de Jesus. Alcança, Pai, nesse momento, essa casa, essa família, esse homem, essa mulher, esse filho, essa filha, essa pessoa, Senhor, que está com o coração aflito. Deus, em nome de Jesus, traz paz, traz tranquilidade, Senhor, refrigera a alma, os anseios, Senhor, traz alívio, ó Deus, sobre cada vida, sobre cada pessoa que essa oração alcançar. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, eu te peço, confiante, Senhor, que o Senhor nos responde. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade rica, maravilhosa, especial de estarmos aqui, de podermos atingir tantas pessoas com a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, continua sustentando as nossas vidas e nos dê um resto de semana proveitoso, vitorioso, abençoado, em nome de Jesus. Que a tua graça esteja sobre cada um de nós, que o teu amor e a tua graça preencham o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos,
A graça e o amor de Deus esteja sobre você, que a comunhão do Espírito Santo esteja com você. E, claro, nós desejamos, eu desejo e profetizo sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, um amor de família. Deus te abençoe, ótima noite, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.